Ó Deus amado, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor trouxe cada pessoa que aqui se encontra. O Senhor está fazendo cada pessoa estar participando nas mídias sociais. E o que todos nós precisamos nessa noite é ouvir a tua voz. Continua falando conosco e nesse lugar se mova com toda a liberdade. Revela-nos a tua palavra, que na nossa caminhada contigo possamos fundamentar o nosso conhecimento acerca da pessoa do Senhor na tua palavra. Em nome de Jesus, cada coração, cada mente nessa noite é uma terra fértil. A semente é a tua palavra e ela vai frutificar, porque ela não volta vazia. Fala conosco, por bondade. Põe as tuas palavras em nossa boca. É o que nós pedimos, Senhor. É o que nós te agradecemos. Você diz amém? Que o louvor permanece aqui de pé ainda. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem crê? Amém. Lucas capítulo 7. Fiquem aqui, por favor. Lucas capítulo 7, eu quero ler os versos de 11 a 17. O contexto da viúva de Naim. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não tenha dúvida, o Senhor é bom. Amém? Você achou Lucas capítulo 7? Verso 11. Diz assim a palavra. Lucas capítulo 7, verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor como é a igreja? Ele se compadece de mim e de você. E disse: não chore. Irmão, toda vez que eu leio esse texto, eu tenho uma convicção no meu coração: isso aqui não é mera educação. Porque a gente vai a um velório, alguma coisa, a gente diz meus sentimentos, a gente às vezes não fala nada, a gente dá um abraço, a gente diz assim: o que precisar de mim, eu estou aqui. Nesses momentos é bom falar pouco. Concorda comigo? Mas quem está falando não chore é aquele que tem todo o poder sobre a morte e sobre a vida. Então não é mera educação. Ele diz: não chore. Verso 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Que ele te toque nessa noite em nome de Jesus. E os que o carregavam pararam. Depois de tocar no caixão, ele fala com o morto, irmão. Ele tem toda a autoridade, irmão. Jovem, eu lhe digo, eu ordeno, eu sou o Senhor da vida e da morte. Levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou a sua. Ele é bom, não é, irmão? Ele é bom, não é, irmão? Se ele for, dê um glória a Deus aí, irmão. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Para a gente introduzir a mensagem, põe a tua mão no teu coração. Eu não conheço a tua luta, você sabe como chegou aqui. Mas eu quero que você prove, como diz o salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Então você vai dizer para a sua alma, porque talvez ela esteja aflita, perturbada. Você vai declarar: tu és bom. E você vai descansar na bondade do Senhor. Amém? Diga isso. Em nome de Jesus, diga.
Só a igreja, só a igreja. Você crê? Se crê, declara. Ele é Deus presente, Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Declare e creia. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Para terminar, tu és bom. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom. Oh, oh, oh. Tu és bom. Oh, oh, oh. Tu és bom. Oh, Glória a Deus, aleluia. Dá vontade de parar não, né? Vamos fazer uma vigília? Você pode se assentar, a gente volta já já com a equipe de louvor. Glória a Deus por essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. O Senhor, por bondade e pela ação do seu Espírito, lhe trouxe aqui para ministrar a sua vida e ao seu coração. Ele fala pela exposição da sua palavra. Iremos meditar nesse texto de Lucas que acabamos de ler. A mensagem é simples, como sempre. E em cada um desses versículos, desses 7 versículos que lemos, eu e você iremos aprender verdades, extrair lições preciosas para a minha e para a sua vida. Que o Senhor, por bondade, graça e misericórdia, revele a sua palavra ao meu e ao seu coração. Amém? Sua Bíblia está aberta em Lucas capítulo 7. Vamos entender esse contexto. Observe o verso de número 1. Atente para o fato de que em Lucas 7:1 vemos que Jesus se encontra onde? Em Cafarnaum. Pois o texto vai dizer assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou aonde? Cafarnaum. A geografia bíblica nos ensina que Naim ficava a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. E isso dava mais ou menos um dia de viagem a pé. E nos diz o verso 11, que logo depois, entenda esses detalhes, verso 11. Logo depois, Jesus se dirigiu à cidade de... Logo depois de quê? Os versos anteriores ao que lemos. Logo depois de liberar aquela palavra de cura sobre o servo do centurião. O contexto dos versos anteriores, ou seja, os versos de 1 a 10. Imediatamente após liberar a palavra sobre o servo do centurião, quando disse: meu servo está doente em casa, ele disse: eu vou com você. O centurião diz: não precisa ir, eu sou um homem de ordem. Eu digo a um vai, ele vai, diga a outro vem, ele vem. Se o Senhor disser uma palavra aqui, meu servo será curado lá. Imediatamente após a liberação dessa palavra de cura sobre o servo do centurião, que se cumpre, é só ler o texto. Quando ele chega em casa, ele se pergunta quando foi que ele ficou curado, e ele confirma que foi exatamente na hora que Jesus liberou uma palavra, irmão. É tudo que você precisa, que ele libere uma palavra sobre a sua vida, meu irmão. Se for do homem, não se cumpre, mas se foi Deus que falou, o que ele fala vai se cumprir com exatidão. Amém? Então nos diz o verso 11 que logo depois Jesus se dirige imediatamente após, sem perder tempo. Dá para você entender essa cronologia? Ele está em Cafarnaum. De Cafarnaum para Naim, um dia andando.
Ele cura o servo do centurião. E logo depois que ele cura, ele se dirige imediatamente para Naim. Coincidência? Não. Igreja amada, toda ação de Deus está dentro de um cronograma divino. Toda ação de Deus. Vamos assim dizer para melhor entendermos. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E posso te dar um conselho nessa noite? Se encaixe nesse cronograma. Não erre o tempo não. Não erre a postura não. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer para me enquadrar devidamente dentro desse cronograma divino? Obediência, discernimento e sensibilidade para com o Espírito Santo de Deus. A melhor coisa que podemos fazer é nos incluir nesse cronograma, discerni-lo e obedecê-lo. Não creio em coincidências. Eu creio na providência de Deus. Eu creio no controle de Deus. Não há atrasos, nem muito menos adiantamentos, porque Ele sempre age no momento oportuno, devido, exato. Na ação do Senhor não há erros. Posso ouvir um amém? E perceba uma coisa: não temos nenhum relato bíblico dentro desse contexto de que alguém tivesse pedido para que Jesus fosse à cidade de Naim. Quando pediram, Ele não foi na hora que pediu. E quando lá chegou, para Marta e Maria, Ele estava: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes. Olha, Jesus errar? Nunca. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Está tudo dentro de um cronograma divino. Eu e você precisamos ter discernimento, irmão. Não vai com a multidão, não. Não vai com a maioria, não. Constrói a tua intimidade com Deus. E eu quero me incluir nessa agenda tua aí, Senhor. Eu quero me incluir nesse cronograma teu aí, Senhor. Ninguém havia pedido a Jesus para que fosse a Naim. Jesus foi lá com seus discípulos e com a multidão que lhe acompanhava, sem ninguém pedir. Por quê? Porque estava determinado no cronograma de Deus. Descansa o teu coração, porque a verdade que a Bíblia nos ensina é que Ele sempre, me escuta, Ele sempre vem de encontro às nossas reais necessidades. Nunca se esqueça dessa palavrinha, reais. A gente vive numa sociedade que cria uma infinidade de necessidades desnecessárias. E a gente quer levar isso para a nossa relação com Deus. Ele tem um cronograma dele. Não adianta birra. Vou me desviar. Não vou mais para a igreja. Não adianta, Ele é Deus. Se encaixe nesse cronograma. Ele sempre vem de encontro às nossas reais necessidades. E Ele chega sempre na hora, no momento exato. Sabe por quê? Ele sabe até onde você aguenta, irmão. Ele sabe até onde eu aguento. Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece a nossa estrutura, né? Que diz o salmista. E lembra-se de que somos pó. Salmo 103. É isso? Se eu falei errado, alguém me corrija aí e me ajuda. Mas Ele se lembra da nossa estrutura e sabe que eu e você somos pó. Jesus foi a Naim sem ninguém pedir. Da mesma forma que foi a Gadara, Marcos capítulo 5. Deu ordem aos discípulos: vamos para o outro lado. E debaixo da palavra dele, seguindo a direção que ele ordena, vem uma tempestade. Depois lê o texto. Marcos capítulo 5. Ele vai a Gadara sem ninguém lhe pedir, mas estava dentro do cronograma do Senhor. Sabia que havia uma vida, uma vida que precisava de libertação. Você não tem noção do valor da sua vida. Talvez você a despreza porque pessoas importantes talvez liberaram palavras sobre a sua vida de que você não vale nada, que você não ia dar para nada, que você é um erro de percurso.
você está totalmente incluída nos planos de Deus. Você nunca foi e nunca será um acidente de percurso. Nunca. Então Jesus vai a Gadara em Marcos 5 só para libertar uma vida. Talvez isso tudo esteja acontecendo aqui por causa de uma vida. Porque a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Para chegar a Gadara, ele enfrenta com seus discípulos uma tempestade. E depois você pode observar o texto de Marcos 5. Você verá que logo depois de libertar o gadareno endemoniado, ele se retira. Ele se move pelo Espírito. Está tudo dentro do cronograma do Senhor. Ele foi ali para quê? Só para mudar a vida daquele homem. Ele foi ali para quê? Só para libertar aquele homem que vivia nu, se cortando, acorrentado e dormindo nos sepulcros. Ele está aqui hoje para mudar a sua história. Basta você dar lugar para ele fazer isso. Ele foi lá só para isso. E eu não tenho dúvida que ele trouxe você aqui nessa noite, está fazendo você participar de casa, porque ele tem esse objetivo no cronograma dele. Ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história. Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas. Os judeus normalmente sepultam seus mortos no mesmo dia. Essa é uma orientação de Deuteronômio 21, verso 23. E também vemos essa prática em Atos capítulo 5, versos de 5 a 10, no enterro de Ananias e Safira. No entanto, havia uma crença mística por parte de alguns judeus que afirmavam que o morto poderia ser ressuscitado por um espírito dentro de 3 dias. É por isso que quando solicitaram a presença de Jesus para Marta e Maria, ele foi atrasado, não foi. A crença dizia que até o 3º dia o defunto podia ressuscitar. Ele chega no... Ele é o Senhor da vida. Ele tem todo o poder. E ele disse assim: Lázaro, sai para fora. Da mesma forma que falou o menino jovem, levanta. Ele tem poder para, com a palavra dele, cessar a dor, mudar realidades, fazer a morte parar e liberar a vida. Ele tem poder. Ele pode fazer isso. Então, aquele jovem morreu e, pelo costume, seria enterrado naquele mesmo dia. Então Jesus, dentro do cronograma divino, precisava estar exatamente naquela hora. Naquele momento. Aonde? Na porta da cidade. Movimentadíssimo. Negócios, conversas no meio de todo mundo. Porque o final do texto vai dizer que todos começaram a glorificar Ele. E dizer: um grande profeta se levantou entre nós. O Senhor quer se levantar sobre a sua vida, porque sobre a terra ele já se levantou. Ele reina soberano. Ele quer se levantar sobre a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer você viver uma nova vida na presença dele. Então, acompanha comigo essa cronologia. Ele precisava estar em Naim exatamente naquela hora e naquele momento, na porta da cidade, conduzindo a sua caravana, que é a caravana da vida, que não por coincidência, mas por providência, se encontra com a caravana da morte. Para ser mais preciso, naquele exato momento, devia estar entrando na cidade, porque naquele momento estaria saindo aquela mãe que ia sepultar seu filho. Ele não se atrasa, você pode dizer amém? Ele chega na hora certa, você pode dizer amém? Você pode descansar na bondade do Senhor? Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Na hora da angústia, o texto diz que eu posso passar por angústias e você também. Sim ou não? Porque Ele é socorro, bem presente na hora da angústia. Ele não diz que é só vitória. Ele não diz que é só bênção. Não está isso na Bíblia.
mas Ele é socorro bem presente. É o pastor no vale tenebroso de trevas e morte. Ele nos conduz a águas tranquilas, Ele nos conduz a pastos verdejantes, e a sua presença traz refrigério para a nossa alma. Dá para descansar na bondade de Deus e crer que Ele não se atrasa, amém? Mas preste atenção no verso 12. Quando Jesus chegou na porta da cidade com seus discípulos, a multidão que lhe seguia exatamente naquele momento saía da cidade. Como é que diz o texto? Porque a gente precisa se ater aos detalhes. O enterro do filho único de uma viúva. Quando o texto nos informa que era o filho único, isso está nos falando de uma situação extremamente complicada. Inclusive quando diz também que era viúva, sozinha. Se colocar profissionalmente para a mulher naquele contexto, naquele tempo dificílimo, não tinha acesso nem à justiça. Por isso a parábola que Jesus conta da viúva que ficava na porta do tribunal, que era uma tenda, e toda vez que o juiz passava ela dizia: julga minha causa, julga minha causa. Era só na passagem, na entrada e na saída, não tinha acesso. Essa mulher estava desprovida de tudo. Ela estava indo enterrar o seu filho único, porque seu marido já havia morrido, e a partir dali ela estava só. Mas a gente serve a um Deus que não nos deixará jamais. Sabe o que é que Lucas está nos mostrando? Contexto trágico. Tempo bíblico, morrer na juventude era considerado uma grande tragédia. A morte do filho único. E era o filho único de uma viúva. Ela não tinha um protetor. Ela não teria mais como ganhar o pão. Havia nesse tempo pouquíssimas oportunidades para as mulheres. E mais, sua linhagem iria desaparecer. Não seria perpetuada. O nome do marido não se perpetuaria. Seria um Zé Ninguém. Lembra de Agar lá no deserto? Se afastou do menino e esperou a morte? O El Roi foi lá. O Deus que vê. E o Deus que se permite ser visto. Ele está te vendo. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele sabe onde e como dói. Todos nós fazemos parte de uma dessas duas multidões. A que anda com Jesus celebra as bênçãos, sabe enfrentar as dificuldades. Sabe que em momentos de angústias, a presença dele faz toda a diferença. Tem a ajuda, o auxílio, o consolo dele para as tribulações da vida. Mas a da viúva estava dominada, conduzida pelo lamento, pela tristeza e pela dor. E sem dúvida, assim está a vida de várias pessoas. Jesus encontra aquela mulher no exato momento em que ela ia sepultar seu filho. Para ela já tinha tudo acabado. Mas você lembra de Hebreus 4:16? Assim sendo, diz o texto: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento exato da necessidade. Está tudo no cronograma dele. Ele não se atrasa. O que o autor de Hebreus nos propõe é: aproximemo-nos. Ação realizada por nós. O ato de ir ao encontro, chegar mais perto, aproximar-se de Deus, se relacionar com Ele. É perfeitamente possível, e mais que isso, é necessário, e não só na hora da angústia. Não vivemos sem Ele. Ele não é para os momentos difíceis. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a porta pela qual entramos e encontramos salvação. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o pastor das nossas almas. Aproxime-se de Deus, não apenas pela angústia, mas porque a sua vida só encontrará real significado e sentido na presença dEle. Então, quando o autor diz: aproximemo-nos,
Essa é uma ação realizada por nós. O Senhor tem buscado, desenvolvido intimidade com Ele, aprendido a ouvir a sua voz para se incluir no cronograma dEle? Ou você tem atrapalhado o agir de Deus na tua vida? Mas o texto fala ainda que é para se aproximar com confiança, ousadia, porque se tem intimidade você conhece, e você busca ajuda na certeza de que ela virá, porque a sua necessidade é real. Você não vive uma vida de superficialidades, uma vida trivial. Você apresenta as suas reais necessidades, e aí não tem outra. Ele vem ao teu encontro, Ele cuida, Ele responde. Por isso o autor diz: aproximemo-nos com ousadia. Certeza é quando estou seguro para falar com honestidade, intimidade e abertamente. Essa confiança também nos fala de uma reverência que exclui toda e qualquer possibilidade de medo de Deus. É quando um filho espera algo do pai que ele sabe que o pai vai providenciar, porque o pai não é um arranjo, é pai. Ele provê, Ele passa segurança, Ele protege. E a relação paterna na vida das crianças é de uma influência total na relação com Deus. Total. No tempo de seminário, eu lembro de uma criança que não conseguia nos casos apresentados em psicologia pastoral, não conseguia se referir a Deus como pai, porque a figura do seu pai era de um embriagado. E a figura paterna estava totalmente comprometida, até que ele aprendeu, como diz o Salmo 27, ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, o Senhor nunca te desamparará. Ele é pai, Ele é bom, Ele nunca nos deixa só. Salmo 91, verso 15, olha o que diz o texto: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. É se achegar orando a palavra, não é querendo determinar nada para Deus, irmão, porque eu e você não somos nada não, irmão. A gente é um sopro, os nossos dias são como sombra que passam. Olha o que diz o texto. Então, a gente clama como? Orando a palavra. Tua palavra me diz em Hebreus, Senhor, que eu devo me aproximar de Ti com confiança, para receber misericórdia e o Teu cuidado no momento exato. Vem cá, Jesus. Fala como nordestino mesmo, me acuda. Chega aqui. Em nome de Jesus, resolve esse negócio aqui. Ele ouve. Ele age. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 13 de Lucas, capítulo 7. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Quem foi que falou com a mulher? Quem foi que falou com a mulher? O termo aí é Senhor. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder, aquele que tem poder para fazer cessar a tristeza, aquele que tem poder para fazer ir embora a morte, aquele que tem poder para levantar o caído, aquele que tem poder para renovar o cansado, aquele que tem poder para te dizer hoje, você está achando que acabou, ele diz: ainda não acabou, seu caminho é longo ainda, você tem muita coisa para viver. Ele é Jesus, e você precisa ter um encontro com Ele. Ele está aqui hoje, o Senhor. Não queira Ele apenas como Salvador, Ele tem que ser Senhor da sua vida, aquele que manda, e a gente obedece. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Diz o verso 13 que Jesus se compadeceu dela, teve compaixão como pessoa.
e da situação que ela estava enfrentando. Ele conhecia todo o contexto, ele entendia tudo. Ele se identifica com o sofrimento dela. Foi por compaixão. Não poucas vezes nos evangelhos a gente vai ler: e Jesus se moveu de íntima compaixão. Capacidade de agir em prol do outro por se colocar no lugar dele. Agir em favor de, por empatia, por procurar sentir a dor do outro. A gente vive numa sociedade insensível. O seu problema para mim é problema seu. Não é mais ou menos assim? Não é mais ou menos assim? Só aparência. Jesus não. Ele se compadeceu dela. Ele disse: essa mulher está sofrendo, e eu posso mudar a história dela. Você crê que Jesus pode mudar a história da tua vida? Você crê que Ele pode mudar a história da tua família, dos teus filhos? Você crê que Ele pode mudar todas as coisas? Em um mundo onde a insensibilidade toma conta de muitas mentes e corações, em um mundo onde as relações muitas vezes são unilaterais e egoístas, é uma bênção. É reconfortante, é gracioso saber pela palavra que Jesus se identifica com as nossas dores, com as nossas lutas, com o nosso choro e age em nosso favor. Irmãos, entenda esse cronograma e essa ação de Deus. Jesus se dirige a Naim só para transformar lamento em cântico, tristeza em alegria, morte em vida. Quem precisa desse agir de Deus na sua vida hoje, você só precisa se render a Ele. Qual é a profecia sobre Cristo? Isaías 61, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para consolar todos os que andam tristes, e dá a todos que choram uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Ele veio para fazer isso. Ele veio para fazer isso. Paz e alegria em meio às tormentas da vida. Por quê? Porque eu vou para casa voltando hoje dizendo assim: tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Até diante da morte. Paz não é ausência de conflito não, irmão. É a capacidade que o Espírito nos dá de descansar em meio às tormentas. Alegria não pode estar atrelada às circunstâncias. A alegria é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, é fruto. Eu não me alegro por causa das tribulações. É o que muita gente acha, que todo crente é meio doido, né? Que esse povo toda vez se reúne é só para cantar. Até no velório canta, adora. É, irmão, fomos criados para o louvor da glória de Deus. É o que a Bíblia ensina. Então a alegria é fruto do Espírito, é ação dele em nós. Eu me alegro pela capacidade que o Espírito de Deus me dá, não por causa das lutas, mas apesar delas. Apesar delas. E ele veio para fazer essa obra. No verso 14, vemos que Jesus toca no caixão. E toda aquela multidão para. Talvez você não esteja ligado nesse contexto aqui. Como é que ele toca no caixão? Está impuro. Olha a religião falando. Está impuro, se tornou impuro cerimonialmente. A religião só tolhe, só cria regras. Jesus veio e disse que a gente precisa de 2 relacionamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse: ame ao próximo como a ti mesmo. Porque desses 2 dependem toda a lei e os profetas. Se você amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, você não adultera, você não rouba. Sim ou não? Você não adora outro Deus, sim ou não? Você cumpre todos os mandamentos. No verso 14, ele se aproxima
toca no caixão, não é como a gente tem hoje, era uma maca, e o corpo envolto num pano, e toda aquela multidão olha e para, e ao ouvir a palavra de vida proferida por Jesus, cria-se um suspense. Sem dúvida, Jesus se encontra primeiro com a mulher. Ela vinha na frente da multidão e diz para ela: não chores. Está implícito aí, deixa comigo. O lamento acaba agora. Vais fazer festa na tua vida. Ele entrou na casa de Lázaro, de Jairo, em Marcos capítulo 5 também. Ele entra na casa de Jairo e a Bíblia diz que lá estava um grande alvoroço. Ele entra, manda as carpideiras saírem, aquelas que choravam profissionalmente, eram contratadas para chorar nos velórios. Sai. E só na frente daqueles que criam, Talita cumi, menina, levanta. É o Deus da vida que a gente serve. É o Deus que tem todo o poder. Que Deus fale nessa noite ao teu coração, a partir das suas reais necessidades. Reais. Quer que eu mostre um contexto onde Jesus não faz os nossos caprichos? Naamã. Pensava eu que o profeta viria, iria impor as mãos sobre mim, iria orar e tal, e fazer como eu. Se frustra, querido, o cronograma é dele. Por pouco, Naamã não perde a bênção. Foi ou não foi? Ia voltar leproso. Não, lá na minha terra tem muitos rios bonitos, poderia ser lá. Aí chega um homem simples, que a Bíblia nem diz o nome dele. Meu Senhor, se o profeta tivesse te pedindo alguma coisa difícil, você está dizendo: deixa de soberba. Deus falou, obedece. E depois dele se incluir no cronograma divino, a lepra foi retirada. Jesus se encontra primeiro com a mulher, que muito certamente vinha na frente daquela multidão, libera a palavra para ela, não é mera educação, não chores. Ele tem poder para fazer cessar o teu choro, ou fazer você continuar chorando, mas de alegria. Ele se aproxima da maca que levava o morto, envolto em um pano, e o que é que ele faz? Ele toca o morto. Para a religião, esse toque tornaria Jesus impuro. Jesus, durante seu ministério nessa terra, nunca esteve preocupado com o que diz as religiões. Um religioso não teria tocado, mas o Emmanuel sim, porque ele é Deus conosco. Jesus lhe toca e não fica impuro. Jesus não tem nada a ver com religião, irmão. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. O único. Ele não fica impuro, pelo contrário, o morto é purificado, o morto ressuscita. Leia com atenção os evangelhos e comprove o seguinte, no procedimento de Jesus: onde há reais necessidades humanas, Jesus nunca deixou que detalhes cerimoniais, a imposição e a limitação da religião lhe paralisasse. É por isso que quiseram matar ele. Pega um homem de uma mão mirrada, bota no meio da sinagoga em pleno sábado e cura o homem. Os religiosos ficaram doidos. É errado fazer o bem no sábado? Conhecendo a essência dos corações, disse: se o teu boi cair no buraco no sábado, eu te conheço, tu vai lá e tira ele. Religioso. Religião só causa estrago. O que você precisa é de relacionamento com Deus, relacionamento esse embasado na palavra de Deus. Aquele jovem era conduzido em um caixão aberto. Jesus ignorou o fato de tocar em um morto, como os religiosos consideravam,
ele tocou aquele jovem, ele trouxe aquele jovem à vida. Irmão, toque de Jesus faz toda a diferença. É isso que precisamos. Que Ele libere a sua palavra sobre a nossa vida, segundo as nossas reais necessidades. Você diz amém? E que Ele toque em você. Ou, como a mulher do fluxo de sangue, toque nele de tal forma que seja liberado o poder dele sobre a sua vida. Pedro questiona Jesus lá, né? E diz assim: Senhor, a multidão te comprime, como é que o Senhor quer saber quem te tocou? Não, Pedro, ela não me tocou como multidão. Ela tocou meu coração, porque de mim saiu virtude. Esse toque é inconfundível. Multidão, todo mundo teve a oportunidade de tocar, mas aquela mulher tocou de forma diferente. De mim saiu poder. Dele emana, dele flui tudo que eu e você precisamos. Fala com a mulher, toca o caixão para deixar os religiosos loucos, fala ao morto e diz: levante-se. Acabou nada na tua casa. Vai continuar cuidando da manhinha. Volta para casa. Não acabou. A religião, dentre os vários males que ela causa, ela pode até matar física ou espiritualmente. Mas Jesus quer tocar em você nessa noite, tocar em sua vida, entrar na sua família, em suas emoções, em tudo que está morto ou à beira da morte em sua vida. Ele é a própria vida. Ele é a forma mais excelente de vida que emana de Deus para mim e para você. Ele quer te falar, Ele quer te tocar, Ele quer te pôr de pé nessa noite. E para encerrar, verso 16: todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Vão glorificar a Deus pela obra dele na sua vida. E me escute, você não vai tocar nessa glória. Amém? Quando falar, você vai dizer: foi a mão de Deus. É a bondade do Senhor. Você crê mesmo assim? Crê mesmo assim? Dê lugar ao Senhor, para Ele agir na sua vida. Jesus ministrou ao meu coração nessa manhã algumas coisas. Nesse cuidado com a viúva de Naim. Ele é bom, não é? Ele é bom, não é, irmão? É bom, não é? Por quê? Segundo o texto. Porque Ele enxerga a nossa dor. Porque Ele se compadece de nós. Porque Ele tem poder e Ele faz cessar toda lágrima. Sabe por que Ele é bom? Porque Ele triunfa até sobre a morte. Sabe por que Ele é bom? Porque Ele nos devolve a esperança. E como Ele fez na vida da viúva de Naim, Ele quer fazer na sua vida hoje. Eu encerro essa mensagem lhe dando um conselho. Experimente a bondade de Deus. E a forma mais segura de experimentar essa bondade é pela pessoa de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Apresente suas reais necessidades ao Senhor. Suas reais necessidades. Derrame suas lágrimas diante daquele que tem poder para te consolar.